Vespas gigantes asiáticas, também conhecidas pelo nome de vespas assassinas. Elas são originárias do leste da Ásia, áreas do Japão, principalmente zonas rurais, mas também na China, Nepal, Índia e Sri Lanka. Elas estão causando terror e medo em muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Isso porque, em setembro de 2019, um ninho de vespas assassinas foi descoberto na ilha de Vancouver, na Colômbia Britânica, e em dezembro de 2019, em Washington. Esses foram os primeiros registros dessa espécie nos Estados Unidos. Atualmente, não se sabe se as vespas assassinas estão presentes em outras regiões da América do Norte. Aliás, pouco se sabe sobre elas fora da Ásia. Mas será que elas poderiam colonizar outros países, na América Central ou até na América do Sul? Será que elas poderiam chegar até no Brasil? Chegando de carona em embarcações, por exemplo, poderiam sim. Foi o que provavelmente aconteceu nos Estados Unidos. Elas chegaram em containers, transportados em navios que vieram da Ásia. Mas não podemos ter certeza que se espalhariam pelo continente americano, migrando mesmo, voando e colonizando diversas regiões. Foi o que aconteceu no passado com as abelhas africanizadas. Na verdade, essas abelhas é que recebem o nome de abelhas assassinas. Parece até uma história de ficção científica. Em 1956, um cientista brasileiro importou abelhas africanas para a América do Sul com a intenção de criar uma linhagem mais produtiva, já que as abelhas africanas produzem mais mel que as abelhas europeias que já existiam aqui. O problema é que elas são muito mais agressivas que as abelhas europeias, que em geral são bem mansas. Mas o que aconteceu foi que algumas delas escaparam e procriaram com abelhas europeias, dando origem a uma nova espécie híbrida. Essas abelhas africanizadas começaram a se espalhar. Em 1985, elas já haviam chegado até o México. Em 2014, chegaram e se proliferaram na Califórnia. Causam muitos acidentes com pessoas, já que atacam em grupo e um enxame pode levar a pessoa à morte, principalmente se a pessoa atacada for alérgica. Quanto às vespas assassinas, estudos de DNA mostraram que as vespas em Washington e Vancouver vinham de diferentes ninhos, o que sugere que pode ter havido várias introduções independentes de vespas na América do Norte, e isso é uma preocupação a mais. Elas geralmente constroem seus ninhos no subsolo, usando tocas de roedores abandonadas ou de outros bichos. Às vezes os ninhos são construídos em troncos ocos ou raízes de árvores mortas, mas nunca estão a mais de 1 a 2 metros acima do solo. Os ninhos aéreos são raros. Dos 1.756 ninhos examinados no Japão, apenas 3 foram construídos acima do solo. Por causa de seu hábito subterrâneo de nidificação, localizar os ninhos de vespas assassinas pode ser muito difícil. Embora essas vespas não ocorram na América do Norte, existem outras vespas grandes que podem ser confundidas com elas, incluindo vespas europeias e vespas assassinas de cigarras. As vespas europeias são as mais confundidas com as vespas assassinas, tanto em tamanho como em forma e cor. Mas claro, existem diferenças. A cor do abdômen, por exemplo, das vespas assassinas é amarelo com faixas preto e marrom, e nas vespas europeias é preto e amarelo. Isso entre outros vários detalhes. Um vídeo que viralizou muito em diversos lugares mostra uma vespa matando um roedor.
Essa vespa não é a assassina, mas sim a vespa europeia. Na América do Norte, existem 3 espécies diferentes de vespas com coloração amarela e preta. Mas, em geral, as vespas assassinas são bem maiores. Na Ásia, ela recebe nomes variados, dependendo da região. No Japão, é chamada de grande vespa pardal. Na China, vespa cabeça de tigre. E na Coreia, vespa oficial. Elas vivem em colônias e constroem novos ninhos todos os anos. Quando o inverno chega, as únicas sobreviventes são as rainhas. Na primavera, elas procuram áreas protegidas no chão para começar a construir um novo ninho. Enquanto as rainhas constroem seus ninhos e criam as primeiras ninhadas de trabalhadoras, elas se alimentam da seiva das árvores. Os ninhos crescem lentamente durante a primavera e o verão, até atingirem uma população máxima de 100 vespas. Elas são predadoras de outros insetos, principalmente de abelhas europeias africanizadas, que são as abelhas criadas para a produção de mel e muito importantes na polinização das plantas, inclusive das plantações agrícolas e comerciais. Na Ásia, a história é outra, já que as abelhas japonesas evoluíram com as vespas assassinas e desenvolveram defesas contra elas. Quando são agredidas, elas se unem e atacam as vespas, formando uma bola com diversas abelhas em torno da vespa. Elas então agitam os músculos das asas para criar calor e aumentar os níveis de gás carbônico, para que a vespa invasora seja morta. Essa forma de defesa funciona muito bem, já que as vespas assassinas não suportam altas temperaturas. Mas as abelhas europeias africanizadas não coevoluíram com as vespas assassinas e não se defendem dessa maneira. Ao invés disso, as abelhas soldados atacam as vespas assassinas no ar, tentando expulsá-las para longe da colmeia. Mas essa tática nunca funciona. Por serem bem maiores, as vespas sempre vencem. As vespas assassinas atacam, pois estão à procura de alimento, mais especificamente proteínas. Elas se alimentam do tórax das abelhas, que é rico em músculos, e descartam a cabeça, o abdômen e as pernas. Depois que a abelha é morta, a vespa assassina prepara o tórax como se fosse uma bola de carne, que é levada para o seu ninho. Embora apenas uma única vespa assassina possa matar muitas abelhas dessa maneira, não é provável que destrua a colônia inteira. No entanto, quando 3 ou mais vespas atacam a mesma colmeia, elas podem entrar em um estado que foi nomeado como a fase de abate. Elas não matam apenas algumas abelhas e retornam para o seu ninho com a bola de carne. Elas atacam e matam o máximo de abelhas até o anoitecer. E mais, na manhã seguinte, retornam para matar quantas abelhas puderem, até restarem apenas algumas abelhas solitárias. Depois, elas ocupam a colmeia e se alimentam das pupas e larvas das abelhas. Um grupo de 20 a 30 vespas assassinas asiáticas pode matar de 5 a 25 mil abelhas em poucas horas. Se as vespas assassinas se estabelecerem nos Estados Unidos ou em outros países das Américas, não sabemos como elas afetarão as abelhas e os apicultores, mas com certeza vão causar impactos. Mas diferentemente do que muitas pessoas pensam, elas não saem por aí picando todo mundo. Essas vespas, assim como outras espécies também, defendem seu ninho. E se alguém se aproximar, pode ser um animal ou uma pessoa, elas vão atacar. Suas picadas são extremamente dolorosas. Existem evidências na literatura científica de que picadas de vespas assassinas podem causar necrose na pele e hemorragia. No entanto, deve-se observar que os registros provavelmente são baseados em casos raros. Registros na Ásia mostram que elas matam 50 pessoas por ano devido a reações alérgicas. Essa estatística geralmente é alarmante para as pessoas. No entanto, como exemplo,
uma média de 62 americanos são mortos todos os anos por abelhas e vespas nativas pelos mesmos motivos. No Japão, onde elas são mais comuns, uma média de 21 pessoas por ano, entre os anos de 2000 e 2018, morreram por ataques de vespas de diversas espécies, abelhas e vespas assassinas juntas. Elas não fazem mais vítimas que outras espécies. Mas é claro que são insetos grandes que injetam um volume proporcionalmente grande de veneno por picada. Por isso, acabam sendo mais mortais ou mais propensas a induzir uma reação alérgica na pessoa atacada. Seu veneno destrói glóbulos vermelhos, o que pode resultar em insuficiência renal, necrose na pele e sinais de hemorragia, levando à morte. Podem atingir cerca de 3,5 cm a 4 cm de comprimento, aproximadamente o tamanho de um dedo polegar humano. Seu ferrão chega a 6 mm. As rainhas são ainda maiores, podendo atingir mais de 5 centímetros. Seus predadores naturais são diversas espécies de aves e de aranhas, por exemplo. A destruição do ambiente e o desaparecimento desses animais pode ajudar na proliferação das vespas assassinas. O que a pessoa deve fazer se cruzar o caminho dessas ou de outras vespas e abelhas? Não se aproximar dos enxames ou colmeias. Não entrar em pânico. Não surtar ou gritar. Isso vai assustar os insetos e eles vão atacar. E claro que é difícil, mas não correr e sair do local calmamente. E é isso aí, pessoal. Gostaram das vespas gigantes asiáticas? As vespas assassinas? Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV e também no meu Instagram. Todas as semanas eu vou trazer diversas notícias, informações, muitas curiosidades sobre a natureza para você. Tchau, até a próxima!